Você já se perguntou o que está diretamente debaixo de seus pés, na profundidade da Terra? Nós geralmente assumimos que existem várias camadas de rocha sob os pisos e adegas de nossas casas. Estas se estendem por quilômetros de profundidade na Terra até ficar cada vez mais quente, e o material está apenas na forma líquida. Em algumas crenças religiosas, as profundezas da Terra contêm muito mais do que rocha e talvez alguns cursos de água subterrâneos, mas o submundo ou mesmo o inferno. Certamente, os cientistas soviéticos não tinham a intenção de perfurar o inferno quando se propuseram a desvendar os segredos mais profundos da Terra nos anos 70. No entanto, os homens estão diante de uma surpresa que coloca medo de Deus neles. Hoje, nós damos uma olhada no que aterrorizou os trabalhadores no norte da Rússia e no que mais os cientistas encontraram no poço mais profundo da Terra. Mas antes da gente começar, nós temos um pedido especial. Se você gostaria de se inscrever aqui para ver mais vídeos no futuro, o que você acha? Você pode apoiar ativamente o nosso trabalho se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação e, claro, também deixando aquele like no final do vídeo se você curtir. Então, vamos lá. O furo mais profundo do mundo. Na década de 1970, a busca pelos tesouros da Terra estava em pleno andamento. Quando os cientistas da então União Soviética decidiram perfurar a Terra, eles tinham várias intenções. Os cientistas estavam interessados em obter novos conhecimentos sobre a estrutura do manto da Terra. Eles também queriam obter novos conhecimentos sobre a ocorrência de tesouros da Terra. Além disso, ninguém jamais ousara perfurar tão profundamente na Terra como os cientistas soviéticos haviam feito. Para esse propósito, uma sonda especial foi erguida na Península de Kola, no norte da Rússia. A perfuratriz era amplamente similar àquelas usadas para perfurar depósitos de petróleo em todo o mundo. No entanto, a perfuratriz russa Kola teve que ser especialmente equipada, porque as perfuratrizes de petróleo nunca penetram tão profundamente na Terra como os cientistas pretendiam neste projeto único. Engenheiros e técnicos projetaram cabeças de perfuração extremamente resistentes, cravejadas com diamantes. No final, não era a dureza do manto da Terra que deveria ser o desfazer dos perfuradores, mas seu calor inesperado. Falaremos sobre isso mais adiante. Primeiro, vamos dar uma olhada nos detalhes das descobertas nas camadas superiores da Terra. A busca da Rússia por recursos minerais. A Rússia é mais rica que recursos minerais do que quase qualquer outro país na Terra. Petróleo, gás natural, diamantes, ouro e terras raras. Tudo pode ser encontrado em grandes quantidades neste gigantesco país. Entretanto, já estava claro nos anos 70 que os recursos minerais um dia se esgotariam, a menos que novos depósitos fossem encontrados ainda mais profundos na Terra. Assim, a broca Kola também deveria descobrir sobre esses novos depósitos. Pouco a pouco, as perfuratrizes comeram seu caminho através da Terra e, graças à mais moderna tecnologia de medição da época, os pesquisadores foram capazes de analisar as camadas rochosas em detalhes. Eles não fizeram apenas um furo. O furo de Kola consistia originalmente de vários furos. Em seu caminho constante para as profundezas, os pesquisadores encontraram depósitos úteis de cobre e níquel, assim como algum tipo de ouro. Os perfuradores tiraram cerca de 45 mil amostras de rochas, cuja análise aperfeiçoou o quadro científico do manto terrestre. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a ausência da transição do granito para o basalto no manto. Esta transição rochosa, conhecida entre geólogos como a descontinuidade de Conrad, foi pensada na época para estar na camada entre 3 e 6 quilômetros abaixo da superfície. Os pesquisadores tinham chegado a esta conclusão com base em medições de reflexão sísmica. Estes resultados eram supostamente válidos para o mundo inteiro e todos os continentes. O poço de Kola finalmente revelou que estas medições estavam erradas. Em certas camadas rochosas, os pesquisadores também encontraram evidências de micro-organismos que datavam o início do surgimento da primeira vida na Terra por um total de 1,5 bilhões de anos. Também foram surpreendentes as descobertas de camadas rochosas que correspondiam às estruturas assumidas da Lua. Ninguém jamais perfurou a Lua. Estas suposições também são baseadas em cálculos. Se em algum momento se verificar que as camadas rochosas mais profundas da Lua e da Terra são semelhantes, isto pode ter dois significados. A Lua foi, na verdade, uma vez explodida da Terra por uma colisão com outro grande corpo celeste. Ou a Lua era um planeta pequeno parecido com a Terra em seus primeiros dias e só mais tarde se tornou um companheiro da Terra. Não tão grande surpresa, mas ainda assim importante, foram grandes descobertas do metano do efeito estufa nas camadas profundas da Terra. Hoje, pesquisadores sabem que grandes quantidades de metano estão adormecidos no fundo do oceano
bem como no permafrost no extremo norte, que poderia ser um dia liberado. O empurrão para o inferno? Em 1982, o governo soviético havia quebrado quase todos os recordes de perfuração estabelecidos em outros locais do mundo até aquele momento, e em 1987 foi anunciado o recorde absoluto de profundidade. Os perfuradores de cola haviam cavado até a profundidade nunca antes alcançada de 12.262 metros. A União Soviética anunciou o recorde, mas outros resultados da perfuração de cola foram mantidos em segredo na época, devido às tensões entre o Oriente e o Ocidente. Portanto, o fato de que estamos prestes a contar a vocês só se tornou conhecido pelo público em geral muito mais tarde. O objetivo da perfuração de cola era nada menos do que cavar o mais fundo possível no interior da Terra. Já nos anos 70, presumiu-se que o interior da Terra era quente e líquido, mas no final ninguém podia ter certeza. Ninguém jamais viu o interior da Terra ou enviou instrumentos de medição para lá. Se a suposição do limiar basal e granito já tivesse se mostrado errada, havia também a possibilidade de que as teorias em torno do núcleo líquido da Terra tivessem sido erradas. E em cola, portanto, eles tornaram a si mesmos a tarefa de continuar cavando. Se os cientistas russos tivessem perfurado a Terra naquela época, eles teriam conseguido apenas 0,1% da distância total com seu recorde de 1982. Mas eles não deveriam ir muito mais longe em cola, porque os homens subitamente encontraram um problema que eles não esperavam. Na verdade, a temperatura deveria ter ficado em torno de 100 graus a uma profundidade de cerca de 12 mil metros, mas logo depois que o recorde foi anunciado, as temperaturas no furo já tinham atingido 180 graus, quase o dobro. O calor crescente colocou uma enorme pressão sobre as cabeças de perfuração devido ao intenso calor ambiente. O local friccional do furo aumentou em saltos e limites. As cabeças de perfuração derreteram e tiveram que ser substituídas com outras com mais frequência do que o planejado. Puxar as brocas de volta da profundidade do furo foi um grande trabalho, afinal as cabeças estavam a uma profundidade de 12 quilômetros. Em 1992, finalmente aconteceu algo que pôs um fim abrupto no trabalho. A cabeça de perfuração ficou presa e não podia mais ser puxada para fora desse furo. Não havia mais volta e meia, e o trabalho em cola então parou. Cientistas e técnicos tiveram a ideia de baixar o microfone nas profundezas para poder determinar qual era o problema com a broca, ouvindo o som. Mas esse teste de audição a partir de uma profundidade de quase 13 quilômetros se tornou uma experiência chocante. Das profundezas vieram gemidos e ruídos diabólicos que soavam como as vozes dos mortos ou das almas condenadas. O pânico irrompeu entre os trabalhadores. Muitos russos são muito supersticiosos e as suposições de que coisas monstruosas podem estar acontecendo nas profundezas da Terra correm profundamente na imaginação das pessoas. Depois que os murmúrios e gritos das profundezas não pararam, diz que os trabalhadores deixaram o assentamento de perfuração de cola em massa. Rumores de que o inferno tinha sido perfurado no extremo norte se espalharam como fogo selvagem pelo país. Alguns trabalhadores menos supersticiosos, e especialmente cientistas, ficaram em cola por mais alguns anos, tentando tirar a perfuratriz do buraco. Quando todas as tentativas falharam, o local da perfuração foi finalmente abandonado em 1994, selado e deixado para a decadência. Hoje, pessoas curiosas e jornalistas ocasionalmente se aventuram a ir em cola para visitar o antigo local da perfuração de quebra-recorde. O furo foi selado pelos trabalhadores e, apesar dos eventos horripilantes, eles não perderam a chance de registrar o recorde de perfuração na tampa. A inscrição ainda pode ser vista hoje. A torre de perfuração foi parcialmente desmontada. Os prédios ao redor estão agora em grande parte abandonados. Embora nunca tenha sido oficialmente anunciado ou confirmado o que exatamente aconteceu em cola, os soviéticos mais tarde e os russos evitaram a área. Mesmo a descoberta de pequenos depósitos de ouro não foi capaz de atrair ninguém para o lugar supostamente amaldiçoado. Alegadamente, tem havido planos no presente para colocar cola de volta em operação e para continuar a perfuração lá com a ajuda de novas tecnologias. Grupos internacionais de pesquisa mostraram interesse nisso e também se diz que houve negociações iniciais com o governo russo. No entanto, estas não levaram a nenhum resultado significativo. Naturalmente, perfurações similares foram feitas em outras partes do mundo. Um projeto similar ocorreu perto de Nuremberg, isso nos anos 90. A perfuração infernal de Nuremberg. Os pesquisadores alemães rivalizaram aí com seus colegas russos nos anos 90. A cola alemã estava localizada ao leste de Nuremberg. Durante um período de 4 anos, geólogos e engenheiros perfuraram o solo e alcançaram uma profundidade notável de 9.101 metros. No processo, os pesquisadores mais uma vez encontraram algo que eles não esperavam. Já aos 9.000 metros, eles tiveram que lidar com uma temperatura ambiente inacreditável de 280 graus.
Isto significa que estes pioneiros terrestres encontraram um calor muito maior antes do que os seus colegas em cola. Em Nuremberg, também eles eventualmente tiveram que parar por causa do grande calor. No entanto, as descobertas fluíram para a tecnologia que conhecemos hoje como fonte terrestre de energia térmica. Mais e mais edifícios se abastecem do calor livre das profundezas, desde que ficou conhecido que a energia geotérmica está muito mais prontamente disponível do que se supunha anteriormente. Quem quer usar a energia geotérmica para aquecer instalações, geralmente só tem que penetrar 70 a 100 metros no solo e canalizar o calor para cima com uma bomba apropriada. Em comparação, o poço mais profundo nas montanhas Kyffhäuser tem 176 metros de profundidade. No entanto, a água dentro dele não é aconchegante. O poço fica em uma montanha e, portanto, não alcança o manto da terra. Nos poços alemães e em projetos similares nos Estados Unidos, nenhuma voz podia ser ouvida em profundidade e não houve incidentes que pudessem ser descritos como sinistros ou misteriosos. Então, o que realmente aconteceu na Península de Kola? Você acha que existe apenas uma entrada para o inferno e que os exploradores russos a encontraram? Ou você acha que existe uma explicação natural para esses eventos misteriosos? Deixe a gente saber aí as suas ideias nos comentários abaixo e a gente se fala no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até lá. Tchau!